Olá, nerd, tudo bem? Eu sou o Felipe Araújo. Eu sou o Rodrigo Magalhães. Bom, e nós estamos aqui hoje, Rodrigo, com um objetivo só. Qual é o grande objetivo do vídeo, Rodrigo? Phil, o objetivo é que os nossos alunos conheçam bem o sistema, conheçam as regras do SISU, e a gente também está aqui para passar algumas dicas importantes que com elas eu tenho certeza que eles vão conseguir a tão sonhada vaga na universidade. Perfeito, então vamos começar. Vamos lá. Bom, agora eu já estou aqui isolado e em segurança, posso melhorar a comunicação com vocês. E queria inicialmente lembrar que o SISU, é claro, é o sistema de seleção que utiliza a nota do Enem para que você possa fazer a sua inscrição na universidade, tanto pública quanto privada, Várias universidades privadas também utilizam a nota do Enem. E no SISU você vai entrar, é um sistema bastante dinâmico, a gente já vai passar inclusive o calendário, mas por alguns dias você tem a possibilidade de escolher o curso, de escolher a universidade. E vamos lembrar também que quando a gente está falando do SISU, a gente está falando de todos os candidatos que fizeram o Enem, que têm a sua nota, têm a possibilidade de entrar para fazer a inscrição. A gente vai falar mais sobre algumas dicas, sobre algumas regras, mas se você quiser entender um pouco mais o funcionamento e partindo mesmo do básico, se por um acaso você ainda tem muitas dúvidas sobre o conhecimento do SISU, eu sugiro que você entre no site oficial, para dar uma olhadinha, para perceber melhor alguns detalhes. Tem um espaço, inclusive, no site de perguntas e respostas. Seria legal também se inteirar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. É sempre bastante importante. Bom, gente, olha só, como o Rodrigo já apontou, é muito importante que vocês estejam atentos nas datas do SISU, porque é breve, é curto, tudo bem? Bom, agora que você tem as notas do Enem, você vai então fazer a inscrição no SISU. E essa inscrição ocorre do dia 6 até o dia 9. Bom, tendo feito a inscrição e acompanhando o SISU, o resultado do SISU vai sair então no dia 13 de abril, tudo bem? Agora que já temos o resultado, agora que a gente já tem o resultado, são duas possibilidades. Eu gostaria muito que você estivesse na primeira, que é de ver o seu nome lá na chamada regular. Essa chamada regular faz com que você tenha de fazer a inscrição, a matrícula na universidade entre os dias 15 e 19 de abril. Agora, caso você não seja chamada ou chamado nesse primeiro momento, você vai precisar então manifestar interesse na lista de espera, que dessa vez é entre os dias 13 e 19. A gente não pode perder as datas porque elas são realmente muito curtas e muito rígidas. Bom, galera, para que vocês façam a inscrição no SISU, é importante que vocês cumpram 3 requisitos. O primeiro requisito é ter feito o último Enem, já que o SISU não aceita a inscrição de Enems anteriores ao último. O segundo é não ter zerado a redação. E o terceiro, então, é que só pode concorrer ao SISU alunos que já terminaram o ensino médio ou estão no terceiro ano do ensino médio. Ou seja, não é aceito treineiro, alunos do primeiro e do segundo ano que fizeram para conhecer a prova do Enem. Esses alunos não serão, então, inscritos no SISU. Bom, Phil, agora que eu estou inscrito, o que eu posso fazer lá dentro? Inicialmente, você vai escolher 2 carreiras, pode ser a mesma carreira, tá? Mas 2 opções diferentes. Você pode colocar em universidades diferentes, na mesma universidade, carreiras iguais, carreiras diferentes, sem problema algum, e você vai poder mudar isso inúmeras vezes. Tudo bem? Porém, a partir do segundo dia, o SISU vai calcular uma nota de corte para aquele curso e aquela instituição. E é muito importante que nós estejamos o tempo inteiro atentos para saber qual seria a melhor opção para nós. Legal? Então, desde já você tem 2 opções que você vai poder mexer, mas a partir do segundo dia tem nota de corte para a gente reavaliar o nosso planejamento. Então, pessoal, como o Phil já falou com vocês, na hora da inscrição no SISU, você tem 2 opções. Então, de acordo com o desejo de curso e universidade, você pode colocar lá primeira opção e segunda opção. E aqui vai uma informação muito importante. Se você for selecionado ou na primeira opção ou na segunda, você deve fazer a sua matrícula. Por que essa informação é tão relevante? Porque há alguns anos era possível ser selecionado, por exemplo, na segunda opção, mas permanecer na lista de espera da primeira opção. E isso há alguns anos já não existe mais, não há essa possibilidade. Então, se eu for selecionado em qualquer uma das 2 opções, eu preciso fazer a matrícula. Então, significa dizer que, se eu não for selecionado, se por um acaso eu não estiver naquela quantidade designada de vagas, eu posso manifestar aí sim interesse na lista de espera. Então, significa que eu quero continuar concorrendo para de repente ali eu pegar uma reclassificação. Então, se por um acaso, olha bem, eu não estou selecionado nem na primeira, nem na segunda opção e eu quero participar, eu quero continuar no jogo, eu quero participar da lista de espera, eu preciso manifestar interesse. Há um espaço no site para que você manifeste interesse em participar, então,
dessa lista, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora num exemplo legal com uma tabela. Olha só, nessa tabela a gente tem a possibilidade de analisar aqui 4 casos. Olha só que interessante. Eu tenho o caso do Bob, Duda, do Cadu e da Liz. Todos eles estão participando do SISU. Então eles se inscreveram lá na primeira opção, na segunda opção. Vamos lembrar que essas duas opções há uma flexibilidade. Você pode colocar o mesmo curso em universidades diferentes, você pode colocar cursos diferentes em universidades diferentes, mas eles fizeram lá a sua seleção legal. Então vamos para os resultados. No caso do Bob, olha lá, ele foi selecionado na primeira opção dele. Maravilha, o Bob vai fazer a matrícula, ele deve fazer a matrícula para ele ter acesso à universidade. No caso da Duda, a Duda foi selecionada na segunda opção. Legal, é um curso também que ela desejaria fazer, é um curso que está dentro das suas opções. Ela também precisa fazer a matrícula e vai seguir. Lembrando que, se um foi selecionado na primeira opção e o outro foi selecionado na segunda opção, isso não tem diferença, vamos fazer a matrícula, eles não podem mais concorrer à lista de espera. Agora, vamos dar uma olhada nesses dois últimos casos. No caso do Cadu e da Liz, eles não foram classificados dentro das suas a primeira e segunda opção. Mas eles devem, então, como a gente falou, manifestar interesse na lista de espera. O Cadu, ele escolheu uma das opções e manifestou interesse. Então, eu quero continuar concorrendo aqui na lista de espera da minha segunda opção. Talvez o Cadu tenha analisado que ele tem mais chance, que ele está mais próximo ali da nota de corte. Então, o Cadu, ele quer manter a lista de espera na segunda opção. Mas veja bem, nesse caso, ele está concorrendo a essa lista de espera específica. No caso da Liz, a gente já tem um problema. Por quê? A Liz, ela não se inscreveu na lista de espera, ou seja, ela não manifestou interesse. Ela perdeu o prazo ou não se atentou a isso. Se ela não se manifestou interesse, ela está fora, ela não concorre mais. Por isso é tão importante a gente ficar de olho nisso. Foi selecionado na primeira ou segunda opção, fez a matrícula. Não foi selecionado, eu preciso escolher uma das duas opções e manifestar o interesse em permanecer na lista de espera para assim concorrer a uma das reclassificações. Bom, pessoal, eu vou usar como exemplo aqui o caso do Cadu, perfeito? O Cadu não foi classificado na primeira opção, nem foi classificado na segunda opção. O que o Cadu deve fazer? No próprio site do SISU, ele vai manifestar interesse em uma das duas opções de curso. Atenção, só pode manifestar interesse em uma das duas opções de curso. A partir dessa manifestação, tudo que vai acontecer deve ser acompanhado pelo próprio site da universidade. Por exemplo, vamos supor que o Cadu manifestou interesse em Direito na UFRJ. Tudo que ele vai acompanhar a partir das chamadas de reclassificação das listas de espera será a partir do site da própria instituição e não mais pelo SISU. Tudo bem? Bom, uma das coisas que mais me perguntam é: Fio, como é que eu escolho a primeira ou a segunda opção de curso? Como é que eu faço isso? Galera, é uma decisão muito importante, mas a gente geralmente pensa da seguinte maneira: como primeira opção, é geralmente um curso que a gente pensa desde o início do pré-vestibular, desde o início do terceiro ano, até mesmo do ensino médio. É algo que a gente gosta muito, que a gente desejaria muito. Porém, eu preciso ter ali nesse momento, uma calma para verificar se esse curso que eu estou buscando nesse lugar, eu tenho possibilidade de alcançar uma classificação. É uma primeira escolha, tudo bem? Agora, bom, caso eu tenha essa primeira opção, mas eu também tenho que escolher uma segunda e eu não pensei em nada inicialmente, professor, o que eu faço agora? Bom, ali é sempre uma opção de curso que a gente pensa assim, olha, você faria esse curso caso a primeira opção não fosse alcançada, não fosse conquistada? Bom, é importante que você selecione cursos que você faria. O primeiro, lógico, o mais desejado, o mais querido, e na segunda opção, algo que você também faria. Mas, por favor, você pode escolher o mesmo curso nas duas opções, só mudando a instituição, tudo bem? Por exemplo, você só quer cursar uma determinada carreira e não pensa em outra carreira. Você pode perceber instituições diferentes que muitas vezes você vai ter resultados diferentes, colocações diferentes, tudo bem? Bom, essa segunda opção é um curso que você faria ou até mesmo o mesmo curso, mas numa instituição que você também faria. Legal? E para isso é muito importante que a gente faça essa análise de, puxa, será que eu consigo uma classificação nessa segunda opção? Porque você vai precisar escolher apenas uma das duas para depois tentar uma lista de espera mais à frente. Tudo bem? Então já fique atento desde o início para que você não vacile e acabe escolhendo opções que fiquem muito distantes da sua nota. Bom, como já concluímos aqui, a escolha que a gente tem para fazer não é algo simples, não é algo tão fácil. Então a gente listou alguns pontos que talvez sejam interessantes levá-los em consideração para a tomada dessa decisão final.
A primeira delas é analisar a nota de corte dos anos anteriores. Isso é interessante, isso é fácil de encontrar na internet e é interessante até para tomada de decisão da seguinte maneira. Eu quero um determinado curso e eu estou em dúvida em algumas universidades. Tem algumas universidades que estão ali no meu radar. Então, eu percebi que a nota de corte na Universidade X, geralmente ela é menor do que a nota de corte na Universidade Y. Então, eu já vou ficar de olho nisso para tomar minha decisão. Já é um dos aspectos que eu tenho que levar em consideração. Não esqueçam que cada universidade ela pode colocar pesos sobre a nota do Enem. Então, se eu fui melhor numa determinada área, isso pode fazer diferença na minha nota naquela determinada universidade. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é a nota de corte no último dia. O sistema, o SISU, ele é dinâmico. Todo dia, como a gente já viu, ele atualiza e ele te dá a sua posição. Então é legal, você vai entrar lá quarta, quinta-feira, você vai estar de olho ali como é que está a sua posição. Mas lá no último dia você já tem alguma noção da sua posição, do local que você se encontra ali. Então é legal ficar de olho nisso e olhar no último dia como é que está a minha posição. Opa, será que eu vou precisar mudar? Nessa universidade eu estou muito distante, mas nessa universidade aqui eu estou dentro. Então isso vai ser levado também, óbvio, em conta na hora dessa escolha. Outro ponto importantíssimo que a gente tem que lembrar é a quantidade de vagas disponíveis. Então, tem universidades que possuem mais vagas, talvez isso seja interessante também, é algo a se levar em consideração. Outro ponto é o número de reclassificados em anos anteriores. Geralmente, algumas universidades chamam uma quantidade de pessoas maior, né? Geralmente tem uma desistência maior, então talvez eu leve isso em consideração. Eu vou manifestar interesse para ficar na lista de espera. Bom, eu vou manifestar interesse na minha segunda opção, porque historicamente essa universidade é a que chama mais alunos, tudo bem? E por fim, a gente tem que também entender a nossa posição. Em que posição eu estou? Será que eu estou muito distante da nota de corte? Será que eu tenho alguma chance? Claro que essa não é uma equação tão simples, mas é algo que a gente tem que ficar de olho. Aqui eu tenho uma chance maior, aqui eu estou muito distante, aqui a nota de corte ela está bem próxima ali da minha posição, aqui eu estou dentro, enfim. Então são algumas variáveis que a gente tem que colocar nesse pacote e ficar sempre de olho para tomar essa decisão correta. Bom, pessoal, espero que essas dicas e orientações ajudem vocês, né, em mais uma tomada de decisão, em mais essa etapa. Estamos aqui na torcida, que tudo dê certo e boa sorte nessa etapa. Um abraço, galera. Boa sorte.